Olá pessoal, boa tarde. Nossa aula de hoje daremos continuação, né, ao conteúdo de campo magnético. No caso, agora nós estamos compreendendo cálculo de um vetor. Então, vejam só, ficaram duas questões, né, que inclusive ainda aguardo no meu privado, no WhatsApp, porque o Classroom não está entregando as respostas de quem está tentando enviar por lá. Então, não enviem pelo aplicativo Classroom, vocês vão enviar pelo meu privado no WhatsApp. Então, vejam só, a primeira questão, ela diz o seguinte: determine um módulo de B em cada caso, sabendo que Q é igual a 6,0 vezes 10 elevado a menos 8, C, né, que representa a unidade de Coulomb, V, que é igual a 10 metros por segundo, 100 metros por segundo, e F, que é igual a 3,0 vezes 10 elevado a menos 8 newtons. Então, vejam só, de acordo com isso, nós vamos utilizar aquela mesma fórmula que a gente trabalhou na explicação ontem, certo? Para solucionar. Sendo que dessa vez ele quer saber o módulo de B ao invés do módulo de F. Então, o módulo de F nós já temos, certo? Que a própria questão vem dando. Eu vou colocar aqui. O módulo de F é igual a 3,0 vezes 10 elevado a menos 8 newtons, não é isso? V tem um valor de 100 metros por segundo e Q equivale a 6,0 vezes 10 elevado a menos 8, certo? Então, nós já temos essas informações aqui. E o que é que a gente quer saber? A gente quer saber quanto é B. Quanto é esse vetor B? É o que a gente está querendo saber agora. Então, a fórmula nós temos, né? F é igual a QVB vezes seno de θ. Lembrando que esse seno de θ, como se trata desses vetores, todos esses vetores, eles formam eles são perpendiculares ao outro vetor. Então, se é perpendicular, trata-se de um ângulo de 90 graus. Não é isso? Eu vou colocar aqui. Trata-se de um ângulo de 90 graus. Nesse caso, nós vamos partir para a substituição. F eu já sei quem é, então eu vou substituir. 3,0 vezes 10 elevado a menos 8 é igual a, quem é Q? 6,0 vezes 10 elevado a menos 8. V, que é 100. B é o cara que eu quero saber, né? Vezes B, vezes, no caso, o seno de 90, que vai ser igual a 1, ok? Então, eu vou organizar isso aqui. Eu só vou inverter os lados, tá? Para dar uma organizadinha. 6,0 vezes 10 elevado a menos 8 vezes 100 vezes B vezes 1 igual a 3,0 vezes 10 elevado a menos 8. É necessário fazer essa troca aqui? Não. Mas eu tô fazendo para que facilite. Então, vejam só. Nesse caso, eu vou multiplicar aqui, certo? 6,0 por 100. Que vai dar, nesse caso, que vai dar 600, certo? 600 vezes 1 é o próprio 600. Então, eu tenho 600, certo? E agora, ficou faltando esse camarada aqui, que é 10 elevado a menos 8. Então, eu vou colocar aqui. Vezes 10 elevado a menos 8, B. Não é isso? Eu não quero saber quem é B. É igual a 3,0 vezes 10 elevado a menos 8. Feito isso, então eu vou isolar B. B não está multiplicando por esses termos aqui, então eu tenho B igual a 3,0 vezes 10 elevado a menos 8, dividido por isso tudo aqui, ó. 600 vezes 10 elevado a menos 8, ok? Nesse caso, eu vou simplificar aqui por 3 e vou simplificar aqui por 3. Então, B é igual a 3 dividido por 3 vai dar 1,0, né? 3,0 dividido por 3, 1,0. Vezes 10 elevado a menos 8. 600 dividido por 3 vai dar 200. Vezes 10 elevado a menos 8.
Eu vou cortar aqui um pelo outro, não é isso? E resultou o quê? 1,0 dividido por 200. Quanto é 1,0 dividido por 200? Quando a gente for calcular, a gente vai encontrar 0,005, não é isso? 1, 2, 3 zeros, 1 dividido por 2, 0,005. T, que é a unidade dada pelo que representa, no caso, Tesla, não é isso? Então, eu tenho B, tem um valor, na verdade, de 0,005 T, ou a gente pode transformar isso numa notação científica. Para transformar isso numa notação científica, a gente precisa transformar no número que seja maior que 1 e menor que 9. Nesse caso, eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3. Eu vou andar com a vírgula 3 vezes, então eu vou ter aqui 5,0 vezes 10 elevado a menos 3. Certo? Então, qualquer uma dessas respostas estão corretas. Eu estou fazendo a correção dessa atividade e vou deixar outras duas questões bem semelhantes a essa para que vocês respondam e enviem de fato para mim. Enviem porque essas atividades elas são acumulativas, tá? Então, elas vão somando pontos. A segunda questão, só um momentinho. Pronto, na segunda questão, ele pede que determine um módulo de f em cada caso, sendo que igual a 6,0 vezes 10 elevado a menos 8, V igual a 100 e B igual a 5,0 vezes 10 elevado a menos 2. Então, nós temos aqui, ele quer saber o valor de f, nesse caso, né? O vetor f, quanto equivale. É isso que ele está querendo saber. Então, ele tem Q, que equivale a 6,0 vezes 10 elevado a menos 8. Ele tem V, que equivale a 100. E ele tem B, que equivale a 5,0 vezes 10 elevado a menos 2. Certo? Então, esse cara aqui é o que ele quer saber, ok? Então, a gente vai usar a mesma fórmula. F é igual a QVB vezes seno de θ, que também será o seno de 90 graus pelo mesmo fato, tá? De formarem ângulos, de serem perpendiculares. Então, F é o que eu quero saber, não é isso? E agora eu passo para a substituição. 6,0 vezes 10 elevado a menos 8, vezes 100, vezes 5,0 vezes 10 elevado a menos 2, vezes 1. Tudo isso, né? Nesse caso, eu vou fazer a multiplicação, não é isso? De 6,0 vezes 100 vezes 5,0 vezes 1, que vai resultar em 3.000. F é igual a 3.000, vezes propriedade de potência, né? Produto de potência de bases iguais repete a base e somos expoentes. Então, nesse caso, menos 8 mais menos 2, menos 10. Ok? E agora, eu posso deixar dessa forma, não é isso? Ou eu posso transformar na notação científica. Mais uma vez, para transformar em notação científica, o número precisa ser maior que 1 e menor que 9. Então, se a vírgula está aqui, eu vou andar 1, 2, 3 casas. Então, eu tenho F é igual a 3,0 vezes 10. Se eu voltei, né, 3 casas, então eu vou subtrair 3 daqui, porque é como se somasse mais 10, mais 3 a esse menos 10. Então, fica menos 7. Ok? Então, isso é a resposta da nossa atividade, certo? Dá pra ver direitinho. Vocês vão fazer a correção aí, vão fazer a nova atividade que eu deixarei aqui também para vocês, tá? Qualquer coisa, falem comigo no privado.